aquilo que nós precisamos ouvir, e eu tenho certeza que o poder dessa palavra vai fazer você caminhar de glória em glória, de vitória em vitória na presença do Senhor. Para isso, quero chamar nosso grande amigo, pastor Rafael, para nos abençoar com a palavra do Senhor. Aplauda o Senhor pela vida do nosso pastor. Pastor Rafael, que Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus, viu? Graças a Deus. Boa tarde, meus irmãos. Paz seja convosco, amém? Que bom, queridos, que nós estamos reunidos para adorarmos ao nosso Deus nesta oportunidade. Cada dia que nós amanhecemos é uma oportunidade única que nós temos de louvar ao Senhor e de adorá-lo. E eu quero convidar já os irmãos, sem delongas, a abrir a palavra de Deus comigo no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 9. Evangelho de João, capítulo 9. Nós vamos ler do 1 ao 3 e depois os 6 e 7. Convido os irmãos que se coloquem em pé para fazermos a leitura da palavra de Deus. Também os nossos irmãos que se encontram de forma online, sejam todos muito bem-vindos. Fique aí firme, pois Deus tem uma palavra de bênção e de vitória para os nossos corações na tarde de hoje. Eu confesso aos irmãos que eu estou neste altar com temor e tremor diante da meditação que o Espírito Santo colocou em meu coração. Amém, amados? Diz assim, tem por título a cura de um cego de nascença. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhes perguntaram dizendo, Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem neles as obras de Deus. Versículo 6. Tendo dito isso, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo, e untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe, vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se, e voltou vendo. Feche teus olhos. Senhor, toda honra, toda glória e todo louvor pertencem a Ti. Fala conosco, Pai, nesta tarde, segundo o Teu querer e o Teu propósito, no santo nome de Jesus. Todos que creem, digam amém. Graças a Deus. Irmãos, podem se assentar. Queridos, o Evangelho de João tem 21 capítulos. E nesses 21 capítulos, nós encontramos apenas duas passagens que o Senhor Jesus operou cura física. A cura, o milagre, no sentido físico, que é Evangelho de João capítulo 5, onde Jesus curou um homem que estava há 38 anos paralítico num tanque, o tanque de Betesda, e o capítulo 9, a cura do cego de nascença. E quando nós começamos a ler, nós encontramos no versículo 1 dizendo, e passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E passando Jesus, viu. Nós cremos que, mediante a palavra de Deus, Jesus está no nosso meio. Amém, irmãos? Quantos creem que Jesus está aqui? Porque a Bíblia fala, onde houver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu me faço presente. E se Jesus está aqui, Ele está te vendo. Porque o texto fala que Jesus passando, Ele viu aquele cego. Jesus, Ele está nesta tarde no nosso meio, e Ele está nos vendo. E Jesus, Ele vê e Ele tem o poder de contemplar o nosso eu interior.
Então Jesus, Ele sabe as nossas necessidades físicas, as nossas necessidades do cotidiano, mas Ele conhece também as nossas dificuldades espirituais, as nossas dificuldades emocionais. E o melhor, Jesus nunca se põe a par da deficiência e da dificuldade de ninguém. Quando Ele enxerga a dificuldade de alguém, Jesus se prontifica a resolver o problema. Jesus se prontifica a dar a direção. Jesus se prontifica a realizar um milagre. Basta apenas nós crermos. O texto diz que, passando Jesus, viu um homem cego de nascença. Olha só a situação deste homem. Ele nasceu e nunca teve a oportunidade de ver a luz do dia, de contemplar a beleza das flores, de conversar com as pessoas sabendo como que era a fisionomia de alguém, porque ele já nasceu com essa deficiência. Ele nasceu sendo cego. E quando Jesus passa e vê a dificuldade daquele homem, não só Jesus, mas os discípulos também viram a dificuldade. Mas olha a diferença da ótica de Jesus e da ótica dos discípulos, da ótica humana. Versículo 2. E os seus discípulos, se puder chegar para nós o 2. Se eu enxergar, eu leio daqui. E os seus discípulos lhes perguntaram, dizendo: Rabi, ou mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Olha a ótica humana. Jesus, Ele olha para a nossa dificuldade e Ele se prontifica a fazer o milagre e nos dá a direção. Mas nem sempre o ser humano será assim. Naquela época, e nós vamos falar de um tempo antes o mundo foi conquistado por Alexandre o Grande, que era grego. Então o mundo foi conquistado pela Grécia. A Grécia, em todos os tempos, em todas as épocas, cultuava o corpo, buscava a perfeição física. Nesse tempo aqui, já não era mais o Império Grego, mas era o Império Romano, que herdou essa cultura dos gregos. Na própria cultura judaica, advinda da lei de Moisés, a pessoa, quando ela tinha uma deficiência física, ela não podia sacrificar ao Senhor. Não tinha nem o direito de entrar no templo para adorar a Deus. Muitos familiares, muitas famílias de pessoas que nasciam com uma deficiência física, abandonavam essas pessoas. O que nós cremos que era o caso desse cego, porque se nós descorrermos o capítulo 9, mais para frente, depois que Jesus fez o milagre, o Sinédrio chamou aquele jovem, porque Jesus operou o milagre no dia de sábado. E o Sinédrio chamou aquele rapaz e os seus pais e questionou eles daquela cura no dia de sábado. E os pais deste jovem, por medo dos religiosos, por questão de ser curado no dia de sábado, falou: olha, ele já é adulto, questionem a ele. Quer dizer, ao invés dos pais estarem dando pulo de alegria que o filho deles, que nasceu cego, tinha sido curado, estavam preocupados com o que os religiosos iriam pensar. Então o que nos leva a crer que é o caso desse cego de nascença. Ele fora abandonado pela sua família. E os discípulos, na ótica da época, da sociedade, perguntam para Jesus: quem pecou para que ele nascesse cego? Resposta de Jesus no versículo 3. E Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. A questão é, queridos, que todos nós nascemos com alguma dificuldade. Há pessoas que nascem com dificuldades físicas, outras nascem com dificuldades mentais, outras desenvolvem dificuldades intelectuais ou mentais, outras têm dificuldades espirituais. E nós começamos ao longo da nossa história
acharmos que nós não podemos ser usados por Deus pela nossa dificuldade, pela nossa fraqueza. Quando a palavra de Deus diz em 2 Coríntios, que o Senhor, Ele se manifesta na nossa fraqueza. É na nossa fraqueza que Deus quer se revelar. É na nossa fraqueza que Deus quer mostrar que Ele é Deus na nossa vida. É na nossa fraqueza que Deus quer nos dar força para enfrentar e vencer as nossas limitações, os nossos medos, e nós sermos instrumentos nas nossas mãos, porque o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. A palavra de Deus fala que nós temos a essência de Deus neste vaso que somos nós, vasos de barro, para que a glória, a excelência da glória seja somente nele. Então, em nome de Jesus, se a tua fraqueza, se a tua dificuldade, se os seus medos têm te paralisado, têm te feito parar, você começa a pensar que por conta dessa deficiência, entre aspas, deficiência que há na sua vida, você não pode ser um instrumento de Deus. Deixa eu te dizer nesta tarde, é essa dificuldade que Jesus quer entrar, e Ele quer te fortalecer, e Ele quer te usar para ser instrumento nas suas mãos, para que através dessa situação, você possa alcançar outras pessoas, através do seu testemunho de vida. Pastor Gil, que comandou essa primeira parte do culto, se alguém aqui não sabe, acabou de lançar o seu segundo livro, O Medo Não Está Aqui. Irmãos, eu fui ricamente abençoado pela leitura desse livro. Que Deus te abençoe, Pastor Gil. Que Ele te dê muitas e muitas outras inspirações. Se você ainda não adquiriu, procure ele e adquira. E lá fala sobre nós superarmos os nossos medos. Está com medo? Eu guardei uma frase que diz: está com medo? Vai com medo mesmo, porque o Senhor é contigo. Aqueles discípulos falam: quem pecou, Senhor, para que ele nascesse com essa deficiência? Jesus falou: nem ele pecou e nem os seus pais, mas ele nasceu assim para que se manifeste nele as obras de Deus. Aí nós vamos para o versículo 6. Veja o que diz, versículo 6. Tendo dito isto, cuspiu na terra, e com a saliva fez lodo, e untou com o lodo os olhos do cego. Olha que cena inusitada que Jesus protagonizou. Jesus vai até a direção daquele cego, ele gospe no chão. Será que Jesus não poderia ter o curado de outra forma? É Jesus. Quando nós lemos sobre o cego de Jericó, Jesus diz: vai, a tua fé te salvou, e logo os olhos se abriram. Mas, para aquele homem, Jesus, ele gospe no chão, faz lodo, e com aquele lodo, Jesus passa nos olhos daquele homem. O que nós aprendemos com isso é que Deus sempre usa uma matéria-prima para realizar um milagre. Deus sempre usa. Com Moisés foi assim: Moisés, usa o cajado, toca nas águas, dize aos filhos de Israel que marchem, e o milagre aconteceu, o mar se abriu. Para a viúva, Eliseu falou: vai então, pede vasos emprestados e usa o pouquinho de azeite, que desse pouquinho de azeite Deus fará o milagre. Deus sempre usa uma matéria-prima para o milagre. Então, por que Jesus tinha que usar a terra, o barro? Para entendermos, nós temos que voltar na criação. Porque nós podemos questionar: mas então qual foi a matéria-prima de Deus quando não havia nada? Quando não havia nada, a matéria-prima de Deus foi a sua palavra. Porque Deus, Ele começou a criar através do poder da sua palavra. E que haja luz, e houve luz.
e que haja a porção seca e separação da porção seca com a parte molhada. E houve a terra e houve os mares. E para a parte seca Deus falou, e que haja todo tipo de alma vivente. E houve os répteis, os animais, os seres. E Deus também da mesma forma deu a ordem à água, e haja todo ser vivente nos mares. E o texto diz que apareceram as baleias, as grandes feras dos mares, os peixes, e Deus falou, e haja as plantas, as árvores, todo tipo de fruto, e as coisas foram acontecendo pelo poder da palavra. Isso é muito mais profundo, por quê? Porque quando nós olhamos para João, capítulo 1, versículo 1 fala, e no princípio era o verbo, quer dizer, o Senhor Jesus no princípio era a palavra, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Isso significa que quando Deus liberava a sua palavra lá atrás, era o próprio Senhor Jesus fazendo todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Jesus é o Criador de todas as coisas. Só que de repente chegou o 6º dia da criação, e no 6º dia Deus poderia liberar a palavra, e que haja o homem. Agora, queridos, imaginem comigo, Deus não fez isso. Ali fala capítulo 1, versículo 26, que a Trindade conversou e disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Agora vocês podem imaginar comigo o próprio Deus, o Todo-Poderoso, dobrando os seus joelhos na terra. Não havia chuva, mas a Bíblia fala que subia um vapor que regava a terra e as plantas. Então o próprio Deus coloca as suas mãos naquele barro, naquela argila, e começa a criar a sua obra-prima. E Deus fez conforme a sua imagem e semelhança: a cabeça, os olhos, o nariz, a boca, o tronco, os braços, as pernas, os órgãos genitais. Deus criou o homem segundo a imagem e semelhança, e após criar, Deus soprou nas narinas do homem o fôlego de vida, o seu espírito, e o homem se tornou alma vivente. É por isso, queridos, que em Isaías, olha só a profundidade, eu espero que os irmãos estejam entendendo, amém? Os irmãos estão entendendo? Em Isaías 49:15, o Senhor pergunta: pode porventura uma mãe se esquecer? Chegou para nós ali. Pode porventura uma mãe esquecer-se do seu filho do ventre que ela amamenta? Mas ainda que uma mãe se esquecesse, eu todavia não me esquecerei de ti. Por quê? Porque te tenho gravado na palma das minhas mãos. Quer dizer, quando Deus criou o homem com as suas mãos, Deus falou: também vou registrar nas minhas mãos, para que todas as vezes que eu olhe para as minhas próprias mãos, eu veja a minha obra-prima, eu veja o nome daqueles que eu criei. Por isso eu quero dizer para os irmãos desta tarde, para todos que estão online: está difícil, está querendo parar, desistir, você acha que a sua deficiência não vai te ajudar a ser usado por Deus? Vá na frente do espelho e olhe no espelho, porque eu e você somos a imagem e semelhança de Deus. Nós somos criados conforme as suas próprias mãos, e Ele tem o nosso nome gravado nas próprias mãos. Na continuidade do versículo, Deus diz: os teus muros estão perante mim,
mim, quer dizer, a tua proteção é minha responsabilidade. Sou eu que te conheço, sou eu que te formei, sou eu que te chamei, sou eu que te protejo. Então, irmãos, nós temos que crer na palavra de Deus e saber que o Senhor, Ele nos chama nas nossas fraquezas e Ele nos aperfeiçoa em Cristo Jesus. Quantos recebem esta palavra? Glorifique, exalte, adore e aplauda ao Senhor Jesus. Muitos dizem, os especialistas, que este cego de nascença, ele não tinha o globo ocular. Quando Jesus olhou para ele, Jesus falou: vou trabalhar em você na sua essência. Qual é a nossa essência? O barro. Então Jesus, Ele faz o lodo no chão, e Ele passa o lodo, o barro nos olhos daquele cego, falando: estou trabalhando na sua deficiência, na sua essência. Aleluia. Qual é a nossa essência, irmãos? A Bíblia fala que nós não somos deste mundo. Quando nós aceitamos a Jesus como único e suficiente Senhor e Salvador, quando nós nos batizamos, morre a velha criatura e agora nasce um Filho de Deus, um representante dos céus. E nós passamos a ser dos céus, recebemos o Espírito Santo. Então, qual que é a nossa essência? A nossa essência é o Espírito do Senhor. A nossa essência é o céu. E a Bíblia diz que nós devemos vencer este mundo através da nossa fé. Então a nossa obra-prima hoje, meus irmãos, não é A, não é B, não é C. A nossa obra-prima é somente a fé genuína em Jesus Cristo. Quando nós cremos em Jesus, quando nós cremos na sua palavra, é o suficiente para Deus operar nas nossas fraquezas. É o suficiente para Deus operar no nosso medo. Está com medo? Vai com medo mesmo. Por quê? Porque a fé não é ausência de medo, mas a fé é nós superarmos os nossos medos, nós não olharmos para as nossas fraquezas, mas sim nós olharmos para aquele que nos chamou, para aquele que diz: você tem fé, pode vir andar sobre as águas, porque eu garanto. Então é a fé, meus irmãos, é a fé em Jesus. Em nome de Jesus, nesta tarde, coloque os seus medos, coloque as suas dúvidas, coloque as suas deficiências, sejam lá quais elas sejam mentais, espirituais, dificuldades físicas, coloca diante de Jesus com fé. Por quê? Porque a fé é a matéria-prima que Deus precisa para agir nas nossas vidas, para agir nos nossos corações e operar o milagre. Jesus coloca o barro nos olhos daquele cego. Versículo 7. E disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Jesus passou o lodo, o barro, mas o milagre não aconteceu. Porque para o milagre acontecer, tinha uma condição. A condição era a obediência à palavra de Jesus. Vai e lava-te. Aquele cego tinha nas suas mãos o seu livre-arbítrio. Ele poderia não ir,
Hoje não estaríamos falando dele, continuaria cego a vida toda. Mas Jesus diz: vai e lava-te, e ele creu. Qual é a nossa essência? Qual é a nossa matéria-prima? A fé. Ele creu e foi. E hoje Jesus nos diz: vai, lava-te no tanque da minha palavra, porque a palavra de Deus, ela é como água dos céus, para purificar a nossa vida, para purificar o nosso coração, para nos dar uma nova consciência, para nos fazer renovar a nossa mente, para que experimentemos qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Hoje a palavra de Deus está sendo pregada, e esta palavra é como água. Se nós caminharmos em direção à palavra de Deus, debaixo da obediência à palavra de Jesus, o milagre acontece. Aleluia. Aquele cego foi, e olha o que diz: tanque de Siloé, que significa o enviado. É Jesus nos enviando para uma grande obra. Foi, pois, lavou-se, e o texto termina: voltou vendo. Oh, aleluia. Irmãos, imaginem a alegria daquele homem quando ele lavou os seus olhos. Provavelmente alguém deve ter ajudado ele chegar no tanque de Siloé. Quando ele lavou os seus olhos, que ele tinha a vista perfeita, estava enxergando, não vamos dizer enxergando como antes, porque ele nunca tinha enxergado, mas enxergando perfeitamente. E o texto fala que ele voltou vendo. Queridos, depois leiam o capítulo inteiro, mas esta cura fez um reboliço em Jerusalém, foi uma coisa de louco, ali as pessoas maravilhadas, o sinédrio não entendendo aquele reboliço, querendo questionar um milagre no dia de sábado, foram lá, pegaram, chamaram aquele moço, chamaram os seus pais, começaram a questionar: quem é que te curou? E quando nós olhamos no versículo 32, isso é lindo. Versículo 31. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores. Eles falando que Jesus era pecadores. Mas se alguém é temente a Deus, era o jovem dando testemunho. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores. Mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Quer dizer, aqueles homens estavam questionando: mas cadê aquele que te abriu os olhos? Quem é ele? Esse Jesus é pecador, esse daí não é de Deus não. Aquele homem, ele disse: olha, não me importa o que vocês dizem dele, eu sei que Deus não ouve a pecadores. Única coisa que eu sei é que nunca na história ouviu-se dizer que alguém curasse um cego de nascença. Eu sou o primeiro da história. Esse Jesus, ele curou-me, ele me abriu os olhos. O que é, em outras palavras, ele estava dizendo: Jesus restaurou a minha dignidade. Jesus restaurou a minha história, porque agora eu vou poder entrar no templo e adorar, eu sou perfeito. Agora eu vou poder ter plena comunhão com a minha família. Agora eu vou poder exercer a minha cidadania. Por quê? Porque um dia eu encontrei com este homem, Jesus de Nazaré, e ele mudou a minha vida. Quando nós entendermos, amados, que Jesus, ele quer operar nas nossas fraquezas,
nós vamos começar a dar testemunho de quem é Jesus. Jesus trabalhou na fraqueza desse homem. E ele não pensou, ele não estava nem aí com os questionamentos dos fariseus, saduceus, do sinédrio. Ele falou: olha, eu não sei o que vocês estão falando aí, mas uma coisa eu sei, Ele me curou, Ele restaurou a minha dignidade. Porque é isso, irmãos, quando nós aceitamos, quando nós entendemos e aceitamos a bondade, a misericórdia e a graça que Deus nos oferece, é isso que Deus faz. Não importa quem nós fomos no passado, não importa as nossas dificuldades, Deus restaura a nossa sorte, Deus restaura a nossa dignidade, Deus nos faz caminhar com a cabeça erguida, porque não é as nossas justiças, é as justiças de Jesus Cristo, o qual se sacrificou por nós na cruz central do Calvário. Amém? Quantos foram abençoados por esta palavra? Se coloquem de pé, vamos fazer uma oração. Vamos colocar, amados, as nossas fraquezas diante do Senhor. Os nossos medos, os nossos traumas, aquilo que talvez atrapalhe a nossa caminhada. Jesus é bom, irmãos, e Ele quer trabalhar nessa fraqueza para te fazer forte. Talvez os irmãos, mediante a dificuldade, dizem: mas eu sou tão fraco. Tem um versículo dos profetas menores, eu não me recordo o livro agora, que diz assim: diga ao fraco, eu sou forte. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos em Tua presença, Pai, após nós ouvirmos a Tua palavra. Meu Deus, como o Senhor é lindo, como o Senhor é maravilhoso. E na vida daquele cego, o Senhor usou da mesma matéria que ele foi criado, que nós fomos criados, o barro, para colocar nos olhos e através do ato de obediência operar o milagre. Ele passou a ver, Pai. Senhor, a essência do Senhor em nós hoje é o Espírito Santo.